A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos que neste momento estão ao vivo conosco. Estamos direto da Assembleia de Deus Comadésima, a cidade de Barbalha, aqui no estado do Ceará. Seja muito bem-vindo, porque este não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória a Deus. E estamos felizes em ter a sua companhia conosco. E nós vamos estudar hoje a palavra de Deus. Estamos, durante a semana, estudando as lições bíblicas da edição especial da CPAD, irmãos, que tem por título esse trimestre, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Veja aqui, esta é a lição do terceiro trimestre de 2020. É uma edição especial da CPAD. E nós vamos estudar hoje a lição de número 4. Não deu para estudarmos na última terça-feira, mas hoje, que é uma quinta-feira, estamos aqui estudando a lição de número 4, que tem por título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Não saia daí, fique até o final do culto, compartilhe este culto, compartilhe esta live, e Deus vai abençoar mais pessoas, mais vidas através do seu compartilhamento. Vamos fazer das nossas redes sociais uma fonte de vida, de bênção para todas aquelas pessoas que nós compartilhamos amizade virtual no Facebook, que também é uma arma para levarmos a palavra de Deus, é um instrumento para levar a palavra de Deus, também pelo YouTube. Você que me assiste pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, curta os nossos vídeos. As lições anteriores estão agrupadas em uma playlist para facilitar para os irmãos. Você pode procurar nos vídeos, na playlist da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e você vai estudar desde a primeira lição, e hoje nós vamos estar aqui estudando a quarta lição. E Deus vai te recompensar com bênçãos dos céus. Amém? E eu convido os irmãos nesta hora, aqueles que podem, é claro, fiquem de pé, e nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por estarmos nesta noite em sua casa, adorando e bendizendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos nesta noite, neste dia, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, por tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, que nesta noite a tua palavra possa penetrar em nossos corações, a tua palavra possa falar com as vidas que nos assistem nesse momento, através das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, Senhor. Meu Deus, seja em casa, com a família, sozinho, no celular, na televisão. Meu Deus, tu és o Deus que pode chegar onde nós não podemos chegar, Senhor. Tu és o Deus que pode falar o que nós não podemos falar. Meu Deus, e estamos aqui nesta noite, neste momento, como instrumentos para ser usado por ti, Senhor. Meu Deus, então, manifesta-te em nosso meio. Tem misericórdia do nosso povo, do nosso país, do nosso Brasil. Meu Deus, do estado do Ceará, desta cidade de Barbalha, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também nossa equipe que trabalha para que este culto chegue até as vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. E glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa cristã. E eu convido todos os irmãos que tenham a harpa, pegue sua harpa e abra no hino de número 107. E nós vamos louvar o Senhor apenas com o hino. E nós já vamos dar continuidade e vamos entrar na lição que muito interessante da lição de número 4 desse terceiro trimestre de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Então, deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar, e nós vamos estar aqui louvando a Ele neste momento, com o hino de número 107 da nossa harpa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Agora sim. Louvado seja o nome do Senhor.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Cante ao Senhor. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, mais uma vez. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para plena liberdade em Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus, mais uma vez, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Louve ao Senhor. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, aleluia! Só o Senhor Jesus está a nossa rocha. Glória a Deus, por isso que estamos firmes em suas promessas. Glória a Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor e um agradecimento especial a todos os irmãos que nos assistem neste momento e um especial abraço fraterno aos irmãos ali do município do Cedro, Ceará. Também aqui está acompanhando o irmão João Teixeira, está acompanhando, nosso querido amigo do peito. Também todos os irmãos ali do sítio Mucururé, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Os irmãos também lá do estado do Mato Grosso, irmão Venâncio, que Deus abençoe a paz do Senhor. Os irmãos do estado de Pernambuco que nos acompanham e os nossos irmãos aqui da nossa cidade, da nossa região. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. A irmã Conceição, a irmã Glória, glória a Deus, a irmã Sara, também a irmã Gerciane, irmão Gerlânio, diácono Gerlânio, a irmã Ana Luísa, a irmã Luciana Batista do Lagedo, que também está acompanhando este culto. Que Deus abençoe, irmã Luciana, a sua vida. Sinta-se à vontade entre nós. E eu quero mandar também a paz do Senhor e um abraço especial à irmã Carla e ao irmão Sebastião, ali no distrito da cidade de Missão Velha, o distrito da Extrema, né? Fica perto de Jamacaru. E também para a nossa querida e amada, como nós chamamos, a irmã Santinha, né? Que é conhecida por muitos como madrinha. Então, que Deus abençoe a vida de vocês que nos assistem, em nome de Jesus. Só Deus para recompensar as orações, os cultos que os irmãos têm assistido, que têm nos acompanhado. Eu sei que Deus tem falado, assim como Ele tem falado conosco e falado com cada um dos irmãos. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos, irmãos, neste momento, pegar a nossa lição aqui, nós vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor. E a nossa lição, como já foi bem dito aqui, tem por título a lição de número 4 do terceiro trimestre de 2020, a construção do templo enfrentou oposição. Glória a Deus. E o texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Este versículo está localizado em Neemias, no capítulo 4, versículo 6. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Você que não tem revista em mãos, você pode acompanhar a lição através da sua Bíblia. A Bíblia é a base da nossa lição, das nossas lições que estamos estudando através das revistas da nossa querida editora CPAD. A verdade prática da nossa lição de hoje vai dizer o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Lerei novamente. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus. Aleluia. E eu convido os irmãos também a abrir sua Bíblia para fazermos a leitura bíblica em classe. Em Esdras, nós vamos fazer algumas leituras alternadas aqui no capítulo 4 de Esdras. Esdras, no capítulo 4, vamos ler primeiramente versículo 7 e versículo 9. Depois leremos versículo 11, 12, 13, 15 e 16. E depois leremos versículo 21, 22, 23 e 24. Nós vamos ler primeiramente Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9. E nós vamos assim sucessivamente lendo com a participação dos irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Esdras 4, versículo 7 e versículo 9. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Versículo 9. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Versículo 9. Versículo 11, aliás. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Versículo 15. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis.
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos estar entrando na lição, né, no decorrer da lição aqui. Mas antes nós precisamos entender os objetivos da lição, que nós temos um objetivo geral que a lição quer nos passar hoje, que é o seguinte: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E os objetivos específicos são 4. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa lição de hoje nos traz uma mensagem muito forte e se encaixa perfeitamente no nosso dia a dia. E essa lição eu chamo a atenção para aquelas pessoas que nos assistem nesse momento, que essa lição vai trazer uma mensagem bastante específica justamente para aqueles que iniciaram a obra. Deus enviou, Deus mandou, Deus permitiu, e se levantaram inimigos para embargar a obra, para impedir a obra de prosperar. E o Deus que nós servimos, que era o Deus dos judeus, o Deus que, através do seu Espírito Santo, usou o rei Ciro e dispensou os judeus, né, do seu império, fazendo-os regressar para a sua terra. Foi um momento de alegria. O rei Ciro foi um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele autorizou a volta do povo de Israel à sua pátria. E nós já entendemos nas lições anteriores que a primeira lição, Deus desperta Daniel para orar e entender que estava chegando perto da libertação do seu povo. Daniel orava, e assim Deus fez. E na lição de número 2, o rei Ciro autorizava o povo a regressar à sua terra. E na terceira lição nós entendemos que o povo de Israel, eles começaram a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo através do altar, reparando o altar, através das suas adorações ao Senhor. Eles queimavam animais, né, apresentando de holocausto ao Senhor, remissão dos seus pecados. Então, com isso, nós temos um aprendizado já de início que, para iniciarmos qualquer obra, para entendermos, para fazermos qualquer coisa que o Senhor nos mande, nós precisamos primeiramente reparar o altar. Tudo começa com adoração ao Senhor. Tudo começa pela adoração ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver que o inimigo, ele não fica sossegado quando vê a obra de Deus avançar, crescer. Quando Deus está no meio, prosperando o povo, o inimigo fica zangado e ele tenta por tudo impedir o povo de continuar, de prosperar. Então eu convido a você a prestar bastante atenção. Fique com papel, caneta na mão, se você quiser, com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, como está em Esdras 3, versículo 2 ao 4. Veja que até aqui estava tudo bem. Estavam se celebrando ao Senhor através do holocausto, né? O altar estava ali com fogo
que não se apagava, estava tudo bem até o presente momento. E a vida espiritual dos judeus que haviam retornado ao cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, obedecendo à lei e obedecendo ao Senhor. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Era o grande momento para aquele povo, o início da reedificação do templo. Mas veja que eles começaram, digo novamente, a reparar o altar. O fogo estava aceso, a presença do Espírito Santo estava com eles, e eles estavam esperando o grande momento. E o ponto central da nossa lição, ele vai dizer o seguinte: nós devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Nós devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Então, através do ponto central, através da introdução da nossa lição, a lição já fica bem clara, a mensagem já é transpassada a nós, já é explícita aqui na nossa lição, somente com essa introdução e o ponto central. Que independente da circunstância que nós estamos vivendo, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Se tudo está contribuindo contra, nossa confiança está sendo no Senhor, tem que ser no Senhor. Se tudo está correndo bem, glória a Deus, a nossa confiança está no Senhor. Independente do que você tem vivido, do que você tem passado, de quem tem se levantado contra você, saiba que Deus continua o mesmo, Ele continua sendo Deus fiel e Ele continua guerreando e batalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. Veja que a Bíblia afirma, e a Bíblia ainda diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no Salmos 23, que é tão conhecido de todos os evangélicos, católicos, aqueles que não têm religião, é um salmo bastante conhecido, vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1:1, nós vamos ver que tudo foi feito por Deus. Deus estava no início criando o céu, a terra, o homem, então tudo está nas mãos do Senhor. E em Apocalipse, ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Então a Bíblia está recheada de afirmações que o Senhor está no comando de tudo. E quem se levanta contra o Senhor, quem se levanta contra nós para guerrearmos contra o povo do Senhor, aqueles que estão fazendo a obra, aqueles que estão em santidade com o Senhor, está se levantando contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor. Então tome posse desta palavra, porque a vitória é nossa, debaixo do sangue de Jesus. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: os alicerces do templo são lançados. Veja com bastante atenção que os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro, da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, como está em Esdras 3:8. Eu também deixo aqui para os irmãos uma dica: que leiam Esdras, leiam Neemias, que é um livro que completa, são livros que um completa o outro, fazem parte da mesma história. Esdras e Neemias estavam juntos, né? Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. E nós estamos aqui falando uma leitura bíblica embasada em Esdras, mas são livros que se completam. Então os irmãos leiam para melhor compreensão da palavra de Deus. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Veja que estavam todos animados, como a introdução já disse. Todos estavam bastante felizes, né, porque estava tudo cooperando a favor, estava tudo bem. Até então não tinha nada fora da expectativa. Estava tudo correndo bem na expectativa, como assim eles desejavam, almejavam e sonhavam o que acontecesse. No primeiro parágrafo, no primeiro subponto, melhor dizendo, do primeiro ponto, vai dizer o seguinte: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas,
e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Vejam que eles estavam seguindo à risca todo o rito, todo o ritual para reedificação do templo estava sendo seguido à risca, e eles estavam felizes. E a lição vai dizer: todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe, como em Esdras, está registrado em Esdras 3, versículo 12 e 13. Então, a alegria era contagiante, porque afinal de contas foram muitos anos, foram 70 anos de cativeiro. Fora os anos de sofrimentos até chegar ao início do cativeiro, e eles estavam como crianças, sonhando. O salmista diz: estávamos como os que sonham. Então, quando nós estamos prestes a receber algo especial que nós almejamos tanto, nós ficamos alegres, nós cantamos, nós sorrimos, nós ficamos ansiosos. Isso é bom, isso faz parte do sentimento humano, né? E o Senhor estava com eles. E no segundo subponto, vai dizer o seguinte: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdras 1, versículo 1 e 2. Veja que aqui a lição ela frisa novamente o que nós já estudamos. Através do despertamento de Ciro, o povo foi autorizado a reconstruir o templo. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Veja que o comentarista da nossa lição, ele frisa bem aqui fatos nossos que aconteceram aqui no nosso país há 109 anos atrás. A Assembleia de Deus completou esse ano 109 anos de história, e através de 2 missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram enviados por Deus através do Espírito Santo, conduzidos até o nosso Brasil, e trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Deixo para os irmãos uma referência em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 16. 1 Coríntios 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, que vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que nós podemos, a história conta, as fotos ainda temos até hoje guardadas, as fotos do primeiro templo construído no Brasil da Assembleia de Deus. Mas espiritualmente falando, nós podemos declarar que chegaram 2 templos do Espírito Santo de Deus, que foi através das vidas de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os missionários que vieram ao Brasil. Eles são comparados, e nós somos comparados como o templo de Deus, como Paulo escreve aos Coríntios, versículo 16, no capítulo 3 e 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que viver em nós. Porque quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós ficamos de pé, nós continuamos de pé. E a prova viva disso é que a Assembleia de Deus no Brasil completou esse ano, como eu disse, 109 anos. E hoje nós somos uma grande igreja. Nós somos um povo bastante grande, vamos dizer assim. Nós somos milhões de assembleanos no país. E tudo isso nós devemos ao Espírito Santo de Deus. Então, com certeza, Daniel Berg e Gunnar Wingren enfrentou oposições, enfrentou desafios, enfrentou perseguições, mas eles continuaram a sua jornada. Posteriormente, claro, companheiros se levantaram, pessoas se converteram, ajudaram a obra a crescer, vieram missionários da Suécia, dos Estados Unidos e de outros países, e a obra cresceu.
E nós estamos aqui hoje glorificando a Deus, porque Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E a obra que Deus começou, Ele cuida e Ele vai terminar, e Ele aperfeiçoa continuamente. A igreja de Deus é um mistério, como diz em Efésios 5:32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. Veja que a afirmação que o comentarista faz, que a obra de Deus é um mistério. É justamente porque às vezes nós, homens naturais, não entendemos o agir de Deus através do seu povo. Então, para muitos e até para nós, muitas das vezes, a igreja de Deus é um mistério, porque quem rege a igreja é o Senhor. E a mente humana é muito pequena para entender por completo a vontade e a direção e o agir de Deus. Mas nós devemos estar na posição de adoradores, servindo ao Senhor com alegria, como diz o salmista no Salmo de número 100. Glória a Deus. E o comentarista, aqui no subponto 2, ele vai trazer 3 referências, 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que vai dizer o seguinte: o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, como está em Mateus 16 e 18. E ele o faz conforme a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós somos edificados em Cristo. E eu faço questão de abrir a Bíblia e ler a referência em Mateus 16 e versículo 18, que vai dizer: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos que ter muito cuidado ao interpretar essa passagem bíblica, porque Jesus, em hipótese alguma, estava edificando a sua igreja sobre um homem, sobre Pedro. O próprio Cristo se mostra a Pedro, fala com Pedro e diz: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, e essa pedra que ele fala é ele mesmo, porque ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra ferida de Meribá, a pedra que jorrou água no deserto. Ele é a rocha que edifica a igreja. E Pedro era um servo, Pedro era um homem, um adorador. E a pedra que a igreja do Senhor está firmada é Jesus Cristo de Nazaré. Há muitos que dizem que a igreja foi firmada, foi edificada em Pedro. Em hipótese alguma, é uma blasfêmia nós afirmarmos isso. Porque afinal de contas, Pedro era um homem comum, era um homem natural. E a igreja do Senhor, ela é edificada no próprio Cristo. Ela é edificada no próprio Senhor Jesus. Então nós temos que entender isso, que a nossa igreja, que somos nós, que somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, nós somos edificados em Cristo. Glória a Deus. A segunda parte diz assim, a letra B: o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus, como está em Efésios 2 e 22. Glória a Deus. Efésios 2 e 22. Acompanhe através da sua palavra, da sua Bíblia, as leituras que nós estamos fazendo. 2 e 22 de Efésios vai dizer: no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele deixa claro à igreja em Éfeso que nós somos a morada do Espírito. E o comentarista, ele começa dizendo a parte B aqui, onde nós lemos, né? O segundo ponto que ele frisa bem aqui: o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E o interessante, irmãos, que quando nós vamos observar a história da reconstrução do templo, a reconstrução do templo, veja que o comentarista diz no primeiro ponto, no início, na introdução do primeiro ponto, ele diz: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo.
do templo. Aleluia. E num primeiro ponto, vai dizer que os sacerdotes já paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. A reconstrução do templo estava sendo monitorada pelos levitas e pelos sacerdotes. E pelo sumo sacerdote Josué. Não Josué, que tem um livro com seu nome, Josué, o sucessor de Moisés. Mas era o sumo sacerdote Josué, ou Jesuá, como queira. Então, as coisas do Senhor são santas. E isso está muito claro na lição. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja. Nós não estamos falando apenas do templo. Nós não estamos falando apenas dos utensílios, apesar de que isso é muito importante. Veja o acontecido, que nós estudamos isso na primeira lição desse trimestre, quando o Senhor escreveu na parede do rei da Babilônia, né, dizendo que ele foi pesado na balança, ele blasfemou contra as coisas de Deus. Ele fez uso dos utensílios sagrados da casa do Senhor, e o Senhor não se agradou disso. Ou seja, até nos utensílios consagrados a Deus, nós temos que ter reverência. Nós não podemos pegar este microfone, esta caixa de som, esses instrumentos que nós usamos aqui, para servir ao que não é de Deus, para fazer o que não é de Deus. Quanto mais nós mesmos que somos templos do Espírito Santo. Nós temos que ter reverência diante do templo, das coisas do Senhor Jesus. Nós temos que ter reverência quando se trata de algo consagrado ao Senhor. E a sua vida está sendo consagrada ao Senhor? Você foi consagrado ao Senhor? Eu tive a honra, o privilégio de ser entregue, dedicado ao Senhor. Meus pais fizeram este momento e me entregaram a Deus. Literalmente, eles me expuseram na igreja, num culto, e me colocaram à disposição da obra de Deus. E aqui estou, cumprimento da palavra de Deus, cumprimento de promessas. Talvez você que me assiste agora, talvez você que está cultuando, você tem chamado, Deus lhe escolheu, Deus já lhe quer transformar sua vida em templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, para que isto aconteça, nós precisamos dar lugar. E nós precisamos ter reverência. E nós somos este templo. Para aqueles que já estão executando a vontade de Deus, nós somos este templo. Veja que Paulo afirma que nós somos templo do Espírito. Então o templo do Espírito não pode fazer qualquer coisa. O templo do Espírito não é para todas as coisas que não seja para Deus. Quando se trata de adoração ao Senhor, nós temos que nos entregar por completo. Mas quando se trata de algo que não agrada ao Senhor, nós temos que recuar. E a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós temos que resistir ao diabo. Então nós somos este templo. E a letra C vai dizer: o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Veja que o que a lição diz: o Espírito Santo quer adestrar, ou seja, quer ensinar, quer exortar, quer disciplinar, quer conduzir a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra, como está em Efésios 3:10. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus te conduzir, te ensinar? Você tem preferido, feito a escolha por tomar atitudes sem consultar a Deus, ou o que você faz é com orientação dele? Quando o povo de Deus se inclina ao Senhor, quando o povo de Deus ele permite que o Espírito Santo conduza a vida, conduza as coisas, oriente em tudo, ensine, este homem e esta mulher, ela é próspera. E prosperidade não se trata apenas de dinheiro. A verdadeira prosperidade é quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós somos ricos
da graça de Deus, da misericórdia de Deus, quando nós somos ricos do amor de Cristo. Nós temos um vídeo no nosso canal no YouTube, convido os irmãos a depois assistir, que nós gravamos, e nós pregávamos aqui sobre João 3,16, falando do amor de Cristo, que deu o único Filho, é o amor. Você pode assistir depois. Então seja este canal de bênção, seja o templo do Espírito Santo de Deus, e comece, você que tem a oportunidade, a reedificar o templo do Senhor na sua vida, começando pelo altar, reparando o altar, porque quando temos a presença do Espírito Santo para iniciar as obras da nossa vida, tudo vai bem. Por mais que se levante os adversários, mas tudo vai bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos avançando e chegamos agora ao segundo ponto da nossa lição, que tem o título: Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Glória a Deus. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. O primeiro subponto vai dizer: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Preste bastante atenção. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, como está registrado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor, como está em 2 Reis 17, versículo 23 ao 33. Então, veja o que a lição diz, que os samaritanos eram os moradores, estavam, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. E os samaritanos nada mais era do que um povo, se caracterizava como um povo que viviam da desgraça dos outros. Era um povo misturado, era um povo que adorava o Deus de Israel, mas adorava a Moloque, E os samaritanos tinham o costume de oferecer os seus próprios filhos a Moloque, Serviam deuses que não tinham nada a ver com Deus verdadeiro. Então era um povo que não tinha firmado a sua fé ainda no Senhor Jesus. Era um povo confuso, era um povo mal organizado, um povo de confusão, Veja que, como eu disse, os samaritanos eles se caracterizavam um povo que viviam na desgraça dos outros, viviam da desgraça dos outros. Era um povo que não era bom você chegar perto, Não se misturar com este povo, porque era um povo de um coração mau, um povo que não tinha tomado a sua decisão ainda. Porque, claro que o amor de Deus, ele é para os judeus, para os samaritanos, para os brasileiros, para os americanos, é para todos, para todos. E a Bíblia tem relatos sobre samaritanos, que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas a característica do povo, falando desta lição, falando desta passagem, a situação deste tempo, neste tempo, os samaritanos eram inimigos do povo de Israel, nós podemos dizer assim. O segundo subponto vai dizer: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Veja que aqui agora o comentarista vai dizer que os samaritanos eles agora vão começar a atrapalhar a construção do templo, ou a reconstrução, como diz Esdras 4, versículo 4 e versículo 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. Nós já lemos, fizemos a leitura bíblica quando nós fizemos a leitura no versículo 12 e 13 de Esdras capítulo 4. Então veja que os samaritanos eles usaram de mentira para atrapalhar a construção do templo. E essa carta foi endereçada para o rei da Pérsia, Era o rei, a chefia maior que eles podiam recorrer. E a lição vai continuar dizendo o seguinte:
O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Veja que o inimigo ele se levantou agora. Veja que estava tudo bem. Nós começamos a dizer aqui que o povo se alegrava, o altar estava aceso, os holocaustos estavam sendo oferecidos em sacrifício para a remissão dos pecados. E o inimigo se levanta. Veja que quando está tudo correndo bem, você fez os planos, pediu orientação de Deus, está tudo ok, daqui a pouco o inimigo se levanta. Então, o que o inimigo faz é atrapalhar. O inimigo sabe, o inimigo entende que ele não pode derrotar a vontade de Deus. Mas o que ele puder para fazer, para arrastar o povo que Deus escolheu para ser condenado junto com ele, eternamente ele vai fazer. A condenação do inimigo já foi dada desde o dia da sua rebelião e ele sabe disso. Mas o inimigo entende que ele não consegue derrotar os planos de Deus. Ele tenta, ele é persistente. Mas contra os planos de Deus, o inimigo não tem vez. O inimigo ele vai ter vez com aquelas pessoas que se entregam a ele. O inimigo ele vai conseguir derrotar aquelas pessoas que rendem-se a ele. E que nesta noite, e que neste momento, eu não sei a hora que você está me assistindo, você que está ao vivo conosco, não se entregue às afrontas do inimigo. Sempre tenha na sua mente, na sua cabeça que o Deus de Israel, o Deus que me escolheu, o Deus que me levantou, ele é maior que o inimigo. E é o Deus capaz de pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. É o Deus que pode vencer todas as batalhas. É o Deus que se levanta para nos proteger. E aquelas pessoas que se levantam contra a obra de Deus, que se levantam contra os escolhidos de Deus, não faça mais isso. Quando você se levanta contra um ungido de Deus, quando você se levanta contra a obra de Deus, você está lutando contra o próprio Deus. E o preço é muito alto, o preço é muito grande. E nós vamos ver para frente que a alegria do inimigo ela é temporária. Nós podemos até sofrer, podemos até chorar, ficar tristes, desanimados, mas a nossa alegria é eterna para aqueles que permanecem firmes no Senhor Jesus Cristo. Então não recue, não se entregue ao inimigo. Faça de tudo para continuar caminhando rumo ao céu. Se o Senhor mandou você reedificar o templo, construir o templo, construir os muros, mandou você fazer uma obra, continue firme. O inimigo vai se levantar, mas saiba que o Deus de Israel está com você, lhe dando tudo o que você precisa. Aleluia. E nós vamos continuar avançando e chegamos agora ao ponto 3 da nossa lição, que traz o seguinte título, tema: como se explica a falta de resistência dos judeus? Os inimigos se levantaram contra os judeus, contra o povo. Mas infelizmente o povo desanimou e nós vamos ver agora o que sucedeu. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Veja que nós já falamos que os samaritanos inventaram uma história. Se fosse nos dias de hoje, nós podemos chamar de fake news, né? Seria uma fake news para denegrir a imagem de alguém ou de um povo. Assim os samaritanos fizeram. Veja a gravidade. Hoje na nossa nação, se você divulgar uma notícia falsa sobre alguém, você passar adiante uma notícia falsa, é crime. Você pode ir preso. Então, os judeus, como está no primeiro subponto, no terceiro ponto, deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Poderiam ter ido ao rei e falar assim: olha, não foi bem assim, aconteceu assim, 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 assim. Explicar a realidade. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Olha o que o comentarista diz, que uma ordem de uma autoridade superior não pode ser invalidada ou revogada por uma autoridade inferior.
O rei Ciro já tinha dado o aval, o decreto, já tinha dado a fonte do recurso para que aquele templo fosse reconstruído, e tinha o aval do rei. Então o rei era a autoridade maior. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, isso fica muito bem claro. Quando Deus determina, quando Deus ele designa algo para nós não precisamos ter medo. Por mais que alguém se levante e fale assim, você está errado, você não pode fazer isso, mas se Deus mandou, você tem que obedecer à voz do Senhor. Você tem que obedecer ao rei, porque o Senhor Jesus, ele é maior do que todas as coisas. Não existe ninguém, não existe um povo, não existe uma nação, um presidente, um rei, um político maior do que o Senhor. Claro que nós devemos obedecer às autoridades. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro isso ao longo da sua história, através das suas cartas, que ele era um homem que obedecia à lei, mas também obedecia ao Senhor. Ele era um homem que obedecia à lei dos homens, mas também obedecia à palavra de Deus. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Aleluia! Eles deveriam ter ido adiante. O povo de Israel deveria ter ido adiante e não ter medo. E nós, quando falamos de medo, vem a pergunta: é certo ter medo? Eu posso ter medo? Porque se eu ter medo, eu vou desagradar a Deus? É pecado ter medo? Irmãos, medo é um sentimento natural do ser humano. Medo é um sentimento que qualquer pessoa pode ter. Mas o que nós não podemos abrir mão é de executar os planos de Deus. Como diz a história, tenha medo, mas vá adiante. Vá assim mesmo com medo, mas vá para frente. Creia que o medo que você está sentindo não é maior do que o que Deus diz para a sua vida. Não é maior do que os planos de Deus, não é maior do que a autoridade de Deus sobre sua vida. Então não deixe o medo invadir o seu coração, assim como o povo judeus fizeram. E no segundo subponto vai dizer, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Eles poderiam ter recorrido ao rei, mas eles também deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Deus escolheu o povo. O povo era de Deus. O povo estava claro já que quem levantou aquele povo foi o próprio Senhor. E eles deveriam ter recorrido ao Senhor. E o Senhor nunca desamparou a quem ele escolhera em alguma circunstância. Deus nunca nos deixou sozinhos. Deus nunca nos deixou na mão. O Senhor, ele sempre esteve conosco. Aleluia. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Novamente o autor dividiu aqui em duas partes, parte A e B. Na parte A, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Veja que o rei Ezequias estava numa fria, vamos dizer assim. Estava numa situação desagradável. Talvez ele tenha olhado para aquela situação com os olhos naturais e humanos e tenha entendido da seguinte forma: é o fim, chegou, acabou. Não podemos lutar contra este povo. Não podemos ganhar a batalha contra esse povo, porque nós somos, em relação a esse povo, nós não somos nada. Mas o que é que Ezequias fez? Ezequias, ele buscou
ao Senhor. Nesta hora nessa hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios. 185.000 o anjo do Senhor derrubou. 185.000 soldados. O Senhor garantiu a vitória. Veja que a igreja, por muitas vezes, é um mistério. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós escolhidos pelo Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E para que o Senhor faça a obra, nós não precisamos entender, nós não precisamos de circunstâncias. Ele trabalha mesmo ao contrário das circunstâncias. Ele trabalha, às vezes, confundindo o homem. E assim ele fez. Não abandonou o povo. Na parte B, o comentarista vai trazer o exemplo de Josafá. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Como está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 ao 24. E Josafá fez o quê? Clamou, decretou um jejum. Até os animais jejuaram nesse dia. E Deus levanta um homem no meio daquele arraial, no meio daquele povo, e diz que a peleja não é vossa. A peleja não era dos homens. O povo de Josafá, o povo que estava ali com Josafá, o rei Josafá, não precisava pelejar, pois a peleja era do Senhor. E o que é que o povo fez? Os amonitas, os moabitas, eles lutaram contra si mesmo. Em vez de eles atacarem o povo, eles lutaram contra si mesmo. Então, um derrotou o outro. Veja o que Deus fez. Deus interviu novamente na história e os exércitos, os moabitas, os amonitas, eles lutaram contra si mesmos e destruíram um a um. E a vitória novamente foi do povo de Deus. Deus guerreou por eles e, sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Veja mais uma vez a grandeza de Deus diante do inimigo. O inimigo tentou destruir o povo, mas Deus não abandonou. Deus sempre foi vencedor. Quem está em Cristo sempre é vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Veja que o que o povo fez foi o que? Se acomodar, se conformar com a situação que o inimigo armou para eles. E nós não podemos seguir este exemplo. O motivo da falta, do terceiro subponto, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Veja o que a Bíblia diz e o que o comentarista dessa lição trouxe através de 2 pontos que vai falar sobre Zorobabel e Josué. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zorobabel tinha confiado em sua própria força. Zacarias, abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Zacarias 4 e 6. Glória a Deus. E vamos ler o que a palavra de Deus, aqui, 4 e 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, o personagem que nós estamos falando, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas de Deus são assim, não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que o profeta Zacarias diz: diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de batalha, o Deus que entra na guerra para vencer. E o problema de Zorobabel é que ele confiou na sua própria força. E quando nós confiamos na nossa própria força, nós não conseguimos triunfar. A nossa vitória vem do Senhor. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo.
E é assim que acontece com todos nós. Quando os discípulos do Senhor estavam atravessando o mar da Galileia e Jesus estava no barco, estava descansando, passou o dia pregando, e eles foram atravessar e o Senhor deu a ordem, nós vamos até o outro lado. E eles entraram num barco e Jesus foi descansar. E veio uma grande tempestade e os discípulos, aliás, tentaram por todas as forças, tentaram com as habilidades que eles tinham, porque eles conheciam aquelas águas palmo por palmo, que eram pessoas experientes naquela região. Mas tem coisas, tem tempestades, tem batalhas que nós não conseguimos vencer por nossa força, por nossas habilidades. Nós precisamos do Senhor. E oxalá que todos nós tivéssemos esse despertamento. E nós estamos falando sobre despertamento nesse trimestre, nesses dias. De que tudo que nós fizermos seja sob orientação de Deus. Que tenha o Espírito Santo de Deus conduzindo as nossas vidas. E quando os discípulos viam que não ia resolver nada, eles acordaram o mestre. Será que Jesus não sabia daquilo? Será que Jesus estava disperso? Será que Jesus estava um sono tão pesado assim, que não estava entendendo o que estava acontecendo? Pelo contrário, irmãos. O Senhor Jesus, foi Ele que estava provocando tudo aquilo, para que os discípulos entendessem que o Senhor é quem dá livramento, o Senhor é quem intervém, seja na vida de um homem, seja na política, seja na saúde, seja na natureza. É tudo por intervenção de Deus. Deus, ele intervém diretamente em nações, em reinos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nos tribunais, na presidência da República. É Deus, e nada foge do controle de Deus. Deus muitas vezes permite que muitas coisas aconteçam para despertar o povo. Tudo por amor do povo, tudo por amor do homem. E Deus estava no controle. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas, como está em Zacarias 3:3. Na mesma folha aqui da palavra de Deus vai dizer: ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Veja o que a Bíblia diz, que Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. E este fato, aliás, tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. Ou seja, nós temos que estar limpos, com as vestes limpas diante do Senhor. E nós temos que despertar enquanto há tempo. Irmãos, deixo muito bem claro a você que me assiste, a você que acompanha essa lição: não é pecado sentir fraqueza, não é pecado sentir medo, não é pecado sentir tristeza. Agora, o que nós não podemos é nos entregar a estes sentimentos. Caiu, levanta. Pecou, confessa e deixa. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Não há problema, porque bom seria que o homem não pecasse. Bom seria que o homem vivesse uma vida 100% santa. Mas quem foi 100% santo e ainda é e vai ser eternamente é o Senhor Jesus. É por isso que nós dependemos dele para tudo. É por isso que nós precisamos do Senhor para tudo. É por isso, irmãos, é por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vamos seguir adiante para o nosso quarto e último ponto, que tem o título: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Veja a reação do inimigo quando eles tentam intervir, quando eles atrapalham, e vê que dá certo. Quando você se entrega.
primeiro subponto vai trazer o título: A Tristeza dos Judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? E agora? Os judeus estavam tristes. Tinham recursos espirituais, tinham recursos terrestres para que aquela obra continuasse, mas eles não tomaram atitude. E agora? Onde é que estava o Deus deles? E agora? Às vezes a pessoa olha para você e fala assim: e onde é que está seu Deus? Estava tudo bem, estava tudo indo muito bem, e agora ficou assim, tudo desmoronou. E agora? Onde é que está seu Deus? E a resposta é uma: o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o nosso Deus, ele continua Deus. Ele continua sentado no trono do mesmo jeito, ele continua com o mesmo poder. Mas veja o que a lição deixa muito bem claro, e a palavra de Deus deixa muito bem claro: que o povo se conformou com a situação. O povo se conformou com aquela situação. O povo não teve atitude, nem diante dos homens, nem diante de Deus. E a falta de atitude, muitas vezes, é o que nos leva ao fundo do poço. É o que nos leva a desmoronar a nossa fé, a nossa vida. Temos que ter atitude para que esse sentimento de tristeza que os judeus tinham não pudesse tomar de conta da nossa vida, não ser o Senhor da nossa vida, porque o Senhor da nossa vida é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que foi nascido de uma virgem bem-aventurada, Maria, que concebeu através do Espírito Santo ao Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que fez milagres e faz até hoje. E é o Deus que está esperando você tomar uma atitude. Busque a Deus, busque a Ele. Não abra mão do que é seu, não abra mão da vitória que Deus te deu. Deus já te deu recurso, Deus já te deu estratégia, Deus já te deu sabedoria, inteligência. Não abra mão do que Deus te deu. Não deixe que os samaritanos, não deixe que o inimigo possa intervir na sua vida e ficar por isso mesmo, irmãos. Tome uma atitude diante do Senhor, porque quando nós tomamos uma atitude, tudo se resolve, tudo se transforma e tudo flui. Aleluia, glória a Deus. O subponto 2 tem um título: A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia, entre aspas, e competente ação, entre aspas. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. Veja o que a Bíblia diz. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Depois leiam Juízes, capítulo 16, versículo 25 ao 31. Estavam ali reunidos todos os príncipes, o povo festejando e Sansão preso. Mas a alegria daquele povo durou um pouquinho de tempo só. Morreram todos. Morreram todos. Inclusive o próprio Sansão. Mas a alegria dos inimigos findou-se. Ou seja, é de curta duração. Leia depois para que você entenda essa história melhor. Juízes, capítulo 16, versículo 25 ao 31. Leia todo o capítulo. Se preferir, leia todo o livro de Juízes. A alegria dos sacerdotes que ajudaram Judas, alugaram Judas para atrair Jesus, foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Mateus 28, versículo 11, versículo 15. Judas traiu Jesus, entregou Jesus na mão dos inimigos, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Na realidade, o próprio Cristo se entregou. Porque o que eles fizeram? Levaram Jesus até a cruz do Calvário. Levaram Jesus, eles entenderam o quê? Entendiam o quê? Que Jesus estava a caminho da morte, mataram Jesus. Mas na realidade não foi isso que aconteceu.
Sabe por que não foi isso que aconteceu? Porque o próprio Jesus, ele se entregou. Nada está oculto diante do Senhor. Nada está encoberto diante do Senhor. Tudo está no controle dele. E a morte de Jesus na cruz era necessária. E a alegria daquele povo que estavam festejando, agora foi morto o rei dos judeus, zombavam de Jesus. A alegria daquele povo, os inimigos de Deus, foi de curta duração também. Tome posse desta palavra, que é a alegria dos inimigos. A alegria dos inimigos que se levantam contra o povo de Deus é de curta duração, porque o Senhor não permite que os inimigos triunfem de forma nenhuma. O Senhor está no controle. Os inimigos pensavam que tinham matado Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para triunfar eternamente. E ele subiu ao céu, mas ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu um consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e que continua a fazer grandes obras, milagres, prodígios, maravilhas. E é o que conduz a igreja do Senhor. Quem conduz a igreja do Senhor aqui na terra é o Espírito Santo. Vamos nos alegrar com as vitórias do povo de Deus. Não importa que quem esteja na frente da obra seja novo, seja velho, seja de baixa estatura, seja de grande estatura, seja brasileiro, seja americano, se fala bem, se fala mal, se não tem habilidade em pregar, se tenha, se não tenha, não importa. Quem está na obra, fazendo a obra acontecer, é o Espírito Santo de Deus. Não seja como os samaritanos que se alegravam na desgraça dos outros, que se alegravam quando o povo ficava triste. Vamos nos alegrar juntos, porque não adianta nos levantarmos contra os escolhidos de Deus. Quem se levanta contra a igreja do Senhor cai, o Senhor abate, e isso está acontecendo em todos os lugares. Não seja um perseguidor. Saulo, ele perseguia o povo de Deus, mas ele teve um encontro, Deus teve que intervir na história de Saulo, e ele passou a pregar a palavra de Deus. E ele não mudou o nome de Saulo para Paulo, porque ele foi transformado por Deus. Não foi apenas isso. Saulo e Paulo é praticamente o mesmo significado. Mas ele era conhecido como Saulo, o perseguidor, mas ele resolveu ser chamado de Paulo, porque Paulo foi a figura de um novo homem. Então, creia que o Senhor está no comando e não seja este perseguidor. Não seja o povo que se levanta contra o povo de Deus, porque quem se levanta contra, cai. E a queda é feia. A queda, ela é doída. Mas até para estes homens e mulheres, para este povo que se levanta, há esperança. A misericórdia do Senhor chega até eles. A misericórdia do Senhor, ele chega para os gentios, para os judeus, para os samaritanos, para os gregos, para os romanos, chega para todos. Mas temos que querer, temos que estar na brecha, temos que obedecer. Não temos que ser um povo rebelde, não temos que estar atacando os líderes. Nós não temos que fazer isso, nós temos que estar ajudando a obra do Senhor a crescer. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de quem se diz adorador. Estenda suas mãos para aqueles que estão fazendo a obra. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, ore. Se entregue, vá, mas não atrapalhe. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, estas são mensagens que mexem conosco. São mensagens que mexem com nossos sentimentos.
E para encerrarmos a lição, o nosso último subponto vai dizer o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Veja o que o comentarista diz. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Colocando Jesus na frente. É só através do nome de Jesus que nós alcançamos vitória. E veja que é uma das terríveis armas que Satanás usa para derrotar o povo, os escolhidos, é o desânimo. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Ageu 1:2. Talvez o povo deveria ter feito mais ou menos assim: não, isso tudo aconteceu porque talvez não era o tempo, né? Ainda tem gente que diz assim: como é que tá tudo como Deus quer? Será mesmo que tá tudo como Deus quer? Será que esse tá tudo como Deus quer para esconder o comodismo que nos envolve muitas vezes? Nós temos que agir, nós temos que ter atitude diante do Senhor, nós temos que adorá-lo, não nos conformar. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, irmãos. E Paulo, ele exorta Timóteo dizendo: sede bom soldado de Cristo, combateu o bom combate. E ele diz no final da sua carreira: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Veja que nós devemos combater um bom combate. Porque quando chegar no final da carreira, nós vamos estar com a fé guardada. A mesma presença do Espírito Santo de antes vai continuar sempre. Aleluia. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu 1:9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu 1:6. Está muito bem claro isso aqui. Está muito bem explícito o que a Bíblia, o que a mensagem de Deus quer nos trazer. O inimigo tem tentado afetar a obra. As igrejas estão fechadas, mas nós não nos conformamos com a situação. A igreja tem orado, a igreja tem pregado, a igreja está clamando, está recorrendo a quem pode resolver. Mas tem muitas pessoas que esfriaram, deixaram até de fazer as suas obrigações espirituais. Não tem culto, para que eu vou contribuir? Não tem culto, para que eu vou estar ofertando? Irmãos, a igreja continua fazendo o trabalho dela como sempre. Leia o livro do profeta Ageu. São livros pequenos, mas que mexem com a gente, irmãos. Nos exorta. E não existe duas interpretações para a palavra de Deus. Quando alguém quer interpretar a palavra de Deus como ele acha que deve ser, isso é chamado de heresia. A palavra de Deus tem uma interpretação, apenas uma. Então, você tem que entender o que a palavra de Deus está querendo lhe dizer. E muitas das vezes a palavra de Deus fala conosco, Jesus fala conosco, mas os nossos ouvidos estão inflamados, estão tapados. O próprio Paulo diz: muitos inflamarão os ouvidos para não ouvir a palavra da verdade, a palavra de Deus. Isso é muito sério e já está acontecendo. São profecias, são coisas que já estão acontecendo nos nossos dias. E qual é a sua posição? Você está aproveitando esse tempo para
pregar a palavra, continuando firme, buscando recursos, buscando resolver a situação, buscando ao Senhor. Você tem se acomodado, não, tá tudo bem, estou aqui na minha, estou cuidando da minha casinha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tem esquecido da obra de Deus, tem aberto mão das coisas de Deus, porque simplesmente a igreja está fechada. Qual é a sua posição? Qual é o seu sentimento? Aleluia. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações. Veja que isso é muito claro. Espirituais. Eu vou até aqui. Espirituais. Deixar de orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar, se preocupar com o irmão, ligue. Irmão, como é que o senhor está? Irmão, está tudo bem? Precisa de oração? E se alguém ligar para você e mandar mensagem para você, perguntar, seja sincero. Não tente encobrir as coisas. Não tente camuflar, não tente vestir uma capa que lhe torna bonito por fora, mas dentro não está bem, está mal, está feio. Se entregue, confesse, se humilhe. As coisas nem sempre ocorrem do jeito que a gente quer, mas as coisas ocorrem para aqueles que estão em Jesus, em Cristo Jesus, conforme Ele quer. E para finalizarmos, a lição vai dizer: talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Oh, aleluia! Esses aqui são os inconformados. Podemos classificá-los eles assim. Os inconformados. Tristeza, preocupação, chorando, mas eles não abriram mão da presença de Deus, de buscar aquele que podia resolver. Eles estavam na ativa, buscando, e é justamente por conta desses que a igreja ainda continua de pé e Deus ainda continua agindo, por conta desses que estão inconformados com a situação, que não se entregaram, que apesar das situações estão ainda buscando ao Senhor. O resto de força que ainda tem serve para buscar ao Senhor. Estes é os que fazem a diferença. E seja você a diferença no meio onde você vive, a casa onde você mora, onde você trabalha. Seja você a diferença. Deus conta com você. Não abra mão dos planos de Deus para a sua vida, em hipótese alguma. Aleluia. Eu creio que Deus, Ele falou com alguém. Eu creio que Deus, Ele tocou em alguém. Ele falou comigo. Ele tocou em mim. Ele mexeu comigo. E eu acredito que em você também. E aí, Deus continua falando com você? Você tem dado ouvidos? Você tem obedecido à voz do Senhor? Faça uma introspectiva e dê a resposta para você mesmo. Se não está tudo bem, recorra ao Senhor. Busque ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar ricamente. E eu convido a todos os irmãos agora para fazermos uma oração agradecendo ao Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que continuaram conosco até nesse presente momento. Que Deus possa recompensar com bênção dos céus a sua vida. Você que está aí nos assistindo, você pode contribuir na obra do Senhor. Você pode deixar a sua oferta através desse código que está aqui do seu lado, no canto superior da sua tela. Você também pode contribuir com as informações que estão no rodapé do seu vídeo. Você pode ofertar na casa do Senhor. A obra continua de pé. Nós continuamos a trabalhar, continuamos a ajudar os irmãos, continuamos na ativa e nós contamos com a contribuição do povo de Deus. A obra do Senhor não se faz com muito de poucos, ela se faz com pouco de muitos. Então você pode
pegar esses dados que estão passando na sua tela, no rodapé do seu vídeo, apontar a câmera do seu celular. É simples, é fácil. Você que tem um smartphone, você pode ativar a câmera do seu celular e você pode aproximar a câmera do seu celular para esse código que aparece aqui na sua tela. Você aproximando, ele vai aparecer um link, você vai ser encaminhado e você pode fazer a sua contribuição. Você pode dizimar, ofertar na obra do Senhor. E se você não pode fazer apontando a câmera, você pode pegar os dados que aparecem na sua tela e você pode contribuir. Qualquer dúvida, nos procure através do direct, dos comentários, e nós vamos estar disponibilizando os irmãos, esclarecendo alguma dúvida em nome de Jesus. Deixe seu comentário. Você que precisa de oração, deixe seu pedido de oração. Você que tem um agradecimento a fazer, agradeça através dos comentários, que nós estamos aqui, nós lemos todos os comentários, seja em qualquer rede social. Amém? A irmã Samara pede oração pela saúde, que está enferma, né? A irmã Samara está enferma. Crê, irmã Samara, que Deus vai curar, Deus vai agir, e pela família também, né? E a irmã Conceição pede oração pelo Alace, o seu filho, pequeno Alace, que Deus também vai curar, vai agir. Glória a Deus. Aleluia. Algum mais pedido de oração os irmãos têm feito? Nós vamos estar aqui também apresentando a todos, né? Vamos orar também por esta obra, irmãos. Peço oração por esta obra. Não tem sido fácil, né? Levar esses cultos ao ar todas as semanas, né? Nós temos culto 2 vezes por semana. Se você deseja cultuar o Senhor, mesmo que você não tenha um tempo de assistir ao vivo, você pode ir para o YouTube e assistir todos os nossos vídeos no YouTube: louvor, pregação da palavra, oração, palestras, né? Testemunhos, tudo através dos nossos vídeos no YouTube e também no Facebook, que fica aqui na timeline do Facebook. E você pode acompanhar também todos os nossos vídeos. Que Deus abençoe. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor por tudo. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nesta hora agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer a Ti, Senhor, pelos livramentos, pelos recursos que o Senhor tem mandado, ó Pai. Meu Deus e meu Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia da Tua casa. Meu Deus, abençoa os dizimistas, os ofertantes da Tua casa, Senhor. Aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando necessidade, Senhor. Abre portas, multiplica os celeiros e a despensa dos Teus filhos. Apresentamos a Ti também, meu Deus, os pedidos de oração, Senhor amado. Seja, Senhor, para a cura de enfermidades, seja para resolver alguma causa na justiça. Meu Deus, seja de ordem espiritual, de ordem familiar. Meu Deus, nós não sabemos, Senhor, o que os Teus servos, os Teus precisam, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode agir e pode fazer um milagre. Meu Deus, abençoa toda a nossa equipe que nos ajuda, Senhor, a Tua igreja, ó Pai, aqui nesta igreja, a nossa amada convenção, nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante. Meu Deus, o pastor Raul Cavalcante Batista, o nosso vice-presidente da nossa Comadésima. Também o nosso coordenador da área 19, o pastor Vicente Amaro. Meu Deus, e toda a família, Senhor, dos Teus servos. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esta nação, este povo, para que a Tua glória possa resplandecer sobre os que Te adoram, ó Pai, e nos dá força para continuarmos a Te servir, Senhor. E repreendemos todo o desânimo, toda a tristeza, toda a falta de coragem, toda a falta de atitude no meio do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente e receba as bênçãos do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre em nossas vidas, e que possamos dizer amém. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém.